pode não ser idôneo em sua maioria, mas para você saber lá o que é falso ou verdadeiro, você tem que conhecer a essência. Se você não conhecer o dólar verdadeiro, você não consegue detectar o falso, porque o falso é aquele que sai do verdadeiro. Se você não conhece o verdadeiro, você pode pegar o falso como verdadeiro e pode pegar o verdadeiro como falso, porque você não conhece a essência. Então, conhecer a essência do Espiritismo é conhecer o livro dos Espíritos. Continue estudando e pesquisando. A respeito da habitação, não só no sistema solar, planetário nosso aqui, mas em todo o universo por aí afora, é uma questão matemática, de lógica, de raciocínio e de bom senso. Eu já disse que para Deus fabricar a Terra, ele não poderia ter levado 14 bilhões de anos produzindo a massa e a matéria-prima para ele fabricar isso aqui. 14 bilhões de anos depois do universo ter se originado. Vejam como é irresistível esse argumento. Nós não podemos conceber que Deus, para fazer a Terra, ele gerou todo esse universo de septilhões de planetas e estrelas só com o objetivo de fazer isso que está aqui. Insignificante grão de areia. Os planetas detectados, as estrelas detectadas pela ciência hoje, ultrapassam a 70 septilhões de estrelas. São 10 vezes mais a quantidade de grãos de areia que tem na Terra, nos desertos, nos oceanos, nas praias, em qualquer parte do globo. 10 vezes mais planetas, estrelas, que elas têm sistemas planetários, e aí fica maior ainda o número, mas estrelas são 10 vezes mais que os grãos de areia que tem na Terra. A ciência já prova isso, já chegou a esse cálculo matemático, através da astrofísica, já prova isso. Então, não se pode conceber que tudo isso foi feito com a intenção de Deus em criar isso aqui, para nos colocar aqui. Outra irracionalidade. Christian de Duve, um prêmio Nobel de Medicina e de Biologia, em 1974, vejam há quanto tempo, isso já evoluiu, mas é um belga que fez uma equação de probabilidade de vida em todo o universo, desde que a matéria se organize para concebê-la. E com isso ele ganhou o prêmio Nobel de Biologia e de Medicina, admitindo, teorizando essa realidade universal. Frank Drake faz uma equação de vida extraterrestre que só na nossa galáxia, que é esse conjunto de estrelas, em torno de 400 bilhões de estrelas, onde nós estamos, onde esse grãozinho de areia está inserido, ele faz um cálculo através da matemática, da física e da astronomia e chega à conclusão que só nesse condomínio nosso, de 400 bilhões de estrelas, existem no mínimo 100 mil civilizações no nível da nossa. No nível da nossa. Não se comunica por quê? Porque se comunicar vai acontecer o que acontece no Avatar. O filme Avatar mostra isso. Quando nós, terráqueos, invadimos Pandora, um planeta belíssimo, já num grau avançado de humildade e simplicidade, mas de felicidade, de convívio pleno e harmonioso com a natureza, iríamos lá para destruir. E eles iriam aqui também para destruir. No mesmo nível moral disso que está aqui, fisicamente, nós não temos acesso a outros mundos. Nós nos matamos aqui pelas fronteiras. Nós nos degladiamos aqui por sermos inimigos de outras nacionalidades. Imagina se nós tivéssemos acesso a outros planetas. Assista ao filme Avatar, que você vai ver esta realidade, que eu já chamo a atenção há mais de 30 anos. Em minhas palestras, sempre falei isso. A impossibilidade de acesso físico de civilizações iguais à nossa entre um mundo e outro. Mas o Frank Drake chega a 100 mil civilizações só nesse conjunto galáctico onde nós estamos inseridos. Pois bem, com isso, assim, 100 mil civilizações semelhantes à nossa estão caracterizando cada vez mais a ciência em todos os seus ramos de pesquisas que atingem essas áreas, de que o universo todo é habitado. A física quântica já chega à conclusão de que a habitação humana, que a manifestação da inteligência, ela não se dá, não ocorre tão somente através do conjunto biologicamente organizado, como nós concebemos aqui, e sim de uma série de outras formas. Os espíritos, até Kardec, em alguns comentários, diz o seguinte: se nós não conhecêssemos os peixes, os animais marinhos, nós não saberíamos, não poderíamos admitir que debaixo da água, no interior da água, pudesse haver vida, pudesse haver organizações até inteligentes. Não poderia haver se nós não conhecêssemos. Então, da mesma forma, ocorre com os outros planetas. Os planetas do Sistema Solar, eles são 4 rochosos e 4 gasosos.
Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, rochosos. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, gasosos. Os gasosos são rarefeitos. Espírito, quando evolui, fica rarefeito. Perde a materialidade bruta e grosseira e passa a exercitar a inteligência em mundos também mais etéreos, logo em mundos gasosos. Os espíritos argumentam que Júpiter seria um dos mundos mais avançados, onde os espíritos se manifestam. Ah, porque não vem aqui? Vem. Os superiores se comunicam aqui, interferem aqui. Estão aqui em espírito, em inteligência. Os inferiores não, porque se viessem aqui iriam nos roubar e nos matar. Como se nós fôssemos lá, iríamos roubá-los, escravizá-los ou matá-los. Então, 4 rochosos e 4 gasosos. Com condições diferentes, os rochosos, e com condições diferenciadas também, mais harmônicas, mais diferenciadas, os gasosos. Os gasosos podem ter habitações superiores que independem de corpos como o nosso. Os rochosos, tirando a Terra, podem ter também manifestações, e têm inteligentes, das mais diversas formas. A inteligência, portanto, é o espírito, e o espírito se manifesta onde quer que seja possível, através de qualquer processo ou procedimento material dos mais diversos que nós nem conhecemos. Então eu já te passei informações científicas do Frank Drake. Entre na internet, no Google e bota lá Frank Drake, você entra na intimidade do Frank Drake, vê tudo. Ele tem a equação de vida extraterrestre. É extraordinário e chega a 100 mil civilizações semelhantes à nossa só no nosso condomínio galáctico. Entre lá e veja Christian de Duve. Botem lá e vejam sobre o trabalho desse belga a respeito dos aminoácidos e nucleotídeos que povoam, que são abundantes, fartamente distribuídos em todo o universo, e vejam como a vida pode se manifestar. Então, o que ensina o Espiritismo é o seguinte: espírito é inteligência individualizada, conscientizada, com senso moral que progride por conta própria. Isso é o espírito. A fração da matéria originária, básica, do bóson de Higgs, como diz os espíritos lá, do átomo até o arcanjo. Então é essa inteligência concentrada. Somos nós, que não nos perdemos com a morte do corpo. O corpo é um instrumento, é um veículo do qual nós nos valemos para a manifestação da inteligência, do sentimento, para nos aprimorarmos e nos desvincularmos da matéria de onde nós somos originários. Então nós temos muita influência da matéria porque nós estamos mais próximos a ela do que da espiritualidade. Então observe, analise isso e pesquise isso. Essa inteligência se manifesta em toda parte do universo, das formas mais diversas e mais diferentes, já constatada pela ciência, e isso se caracteriza como vida. Continue estudando no Livro dos Espíritos, na Gênesis e no Livro dos Médiuns também, e depois volte a perguntar. Nós já estamos no finalzinho. E a pergunta, a sonda achou ou não achou vida? Sim, querida. Eu trouxe aqui, ó, essa foto aqui é do... Eu não consegui mais o original, mas essa foto aqui é do Carl Sagan, grande cientista, e olha a pergunta que ele fez. Onde está todo mundo? Sabe por que ele fez essa pergunta? Ele diz aqui, ó, apesar de voar parte do tempo abaixo de 1000 quilômetros de altura, não mais que a distância São Paulo-Brasília, a nave não percebeu bilhões de animais e planetas sobre os quais estava se deslocando. Ou seja, essa nave Galileu fez, antes de partir para a pesquisa do sistema solar de existência de vida, ela fez, como eu disse, a pesquisa a pedido do Carl Sagan e chegou à conclusão